Junta-te a nós 40 dias em comunidade. Boa tarde, eu sou Samuel e hoje vamos falar acerca de preparar a mesa para a visita de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 19, encontramos 2 milhões de pessoas em joelhos perante o Monte Sinai. E Deus fala com eles e a primeira coisa que Deus diz, e Deus os chama a atenção para eles lembrarem a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. O livro de Lamentações nos aconselha a lembrarmos que as misericórdias de Deus renovam-se a cada dia. Grande é a sua fidelidade. E Moisés decidiu-se assim apresentar diante deste Deus. E Deus se revelou a eles, como um Deus que os encorajou a olharem também para a frente, para o futuro. E lá no livro de Êxodo 19, diz assim: agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, diante de todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Nós e o povo de Israel seriam um tesouro especial. Um tesouro que Deus procura com muito amor e desejo. Tal como a história de uma mulher que numa dada altura perdeu o seu anel de noivado e foi à procura dele. E procurando por toda a casa não o encontrou, começou a pensar onde o teria deixado, possivelmente. E lembrou-se que enquanto estava a lavar a louça, o teria pousado lá na banca da cozinha. E procurou lá, não encontrou, procurou no caixote do lixo e lá vendo, também não estava lá o caixote, não estava no lixo. Na verdade o lixo havia sido despejado pelo seu marido e ela foi atrás para ver onde é que estava o lixo e telefonou para a companhia que fazia a recolha do lixo e descobriu que eles já tinham retirado de lá e telefonou para a caminhoneta que estava com o lixo, os lixeiros, e descobriu que afinal aquelas pessoas também já tinham descarregado o lixo na lixeira municipal. Ela mesmo assim ganhou coragem, foi até a lixeira municipal, pediu às pessoas que lá trabalhavam a permissão para vasculhar naqueles sacos de lixo e depois de muito vasculhar no meio de tantos sacos de lixo encontrou finalmente o seu anel e se alegrou. E se calhar muitos de nós nos sentimos como pessoas que não somos especiais, mas Deus nos procura como aquela mulher que procurou aquele tesouro. Mas não somos somente tesouros, somos também sacerdotes. 1 de Pedro diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E quando pensamos que nós somos sacerdotes, lembramos de 3 coisas que os sacerdotes têm. A primeira delas é que eles têm acesso a Deus e tu e eu temos acesso direto a Deus. Não precisamos de mais ninguém para intermediar a nossa relação com Deus. Eles também, os sacerdotes, representam Deus diante das pessoas. Isso traz para nós um sentido de grande responsabilidade. Eu e tu precisamos de representar bem a Deus diante das pessoas. E a terceira coisa que eles faziam é que eles dedicavam as suas vidas para servir a Deus. O apóstolo Paulo dizia: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam da maneira da vocação que receberam. E eu e tu temos que viver a nossa vida conforme a vocação que Deus nos entregou, para a sua glória. Nesta história de Êxodo 19, encontramos este povo também a ser chamado a olhar à sua volta, olhar para a comunidade. E o povo, diz Êxodo 19:8, o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Toda a comunidade se comprometeu perante Deus. Toda a comunidade se comprometeu e então Deus os chamou a se prepararem-se espiritualmente para o que Deus queria falar com eles. E a primeira coisa que vemos é que Deus os convoca para guardarem 3 dias para se prepararem. Separarmos um tempo para nos encontrarmos com Deus é sempre importante. E talvez um segundo conselho para este encontro é fazermos um inventário da nossa vida, como o salmista dizia no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. E finalmente encontramos este povo a orar a Deus, a orar diligentemente. E eu e tu, para encontrarmos a Deus e para nos prepararmos, precisamos de orar de uma forma diligente. Deuteronômio diz assim: pois que grande nação tem um Senhor tão próximo como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Depois deste episódio encontramos que o povo foi chamado a olhar para cima, a levantar os seus olhos para Deus
E no Êxodo 20, versículo 18, diz assim: E vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Frequentemente os encontros com Deus mais transformadores em nossa vida são os que requerem que saiamos da nossa rotina, daquilo que nos é familiar e confortável. E o povo fez isso. E talvez eu e tu somos chamados também para ter este encontro com Deus. 40 dias de comunidade é uma oportunidade para tu te juntares a nós e para tu encontrares um Deus que está perto de nós. E nesta semana nós estamos a guardar todas as manhãs para encontrarmos a Deus. Mas não queremos que seja somente uma experiência de uma semana. Que estes 40 dias sejam um tempo em que nós encontramos Deus e em que certamente Deus nos vai encontrar a cada um de nós. Junta-te a nós por isso.